Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Amém, igreja? Nós vamos orar pela família da irmã Gisélia, que teve uma parente hoje no Laureano, que faleceu. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu mandei de um jovem, 25 anos. Ele é paciente do Laureano. E esse ano, o governo do estado fez uma parceria com o Laureano. Não sei se vocês sabem que Laureano, ele sobrevive de doações, né? E aí o governo do estado, na pessoa do governador, ele fez uma parceria com o Laureano de por ano enviar 4.200.000 reais por ano, que dá no total mensal de 350 mil reais. E o governo do estado disse que não enviaria mais esse recurso para o Laureano. E aí tinha quase 28 pessoas que não seria mais atendida com quimioterapia, porque esse recurso não ia mais para o Laureano. Esse rapaz com 20 e poucos anos chorando, pedindo apenas que desse uma oportunidade dele viver. E eu queria que você em casa orasse pelo Laureano, orasse pelo governo do estado, para que ele fosse tocado por Deus para enviar esse dinheiro para ajudar tantas pessoas que precisam da quimioterapia, que precisam dessa medicação. E aí vamos orar pela família da irmã Gisélia, para que Deus conforte, console, possa ajudar, e que a gente ore, continue orando em 2022. Na igreja, nós vamos marcar a volta de todos os trabalhos da igreja, mas essa semana que vem, a gente só vai ter culto quarta, culto de doutrina, e no domingo os 2 cultos. Ainda os momentos de oração, segunda, terça e quinta, a gente vai marcar o dia da volta. Mas ora em casa, esses dias, interceda por nós, interceda pela igreja, por essa cidade, pelo Brasil, não é? Para que Deus continue abençoando. Os cultos jovens também, nós vamos marcar o retorno. Da nossa escola bíblica, nós vamos marcar a nossa volta também, em nome de Jesus. As nossas congregações já estão aí trabalhando, louvando ao Senhor. Mas vamos orar pela família da irmã Gisélia, vamos orar, aproveitar essa oração pelo Laureano, pelos pacientes, pelos médicos, enfermeiros que ali trabalham. Nós vamos ter Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, nós vamos trazer aqui as nossas tias, Mabel, tia Lu, que vai dar um presente para os nossos adolescentes, juniores que passaram aqui um período estudando o plano da salvação. E vamos também marcar o retorno desse estudo com as nossas crianças e adolescentes. Amém? Pai, eu quero colocar diante do Senhor a família da irmã Gisélia, Pai, toda a sua família, que perdeu um ente querido, Dona Maria. Conforta, Senhor, consola todos os familiares, ó Deus, traz paz ao coração. Que o Senhor possa, com a sua presença, Senhor, trazer alívio, trazer conforto e consolo para os familiares. E nessa oportunidade nós oramos, Pai, pelo governo do estado, pelos pacientes, médicos e enfermeiros do Hospital Laureano. Tem misericórdia, Senhor. É o nosso pedido nessa noite. Tem misericórdia daquele povo. Tem compaixão, na certeza que o Senhor tem misericórdia, Pai. Mas nós queremos te pedir, Pai, que a tua mão, que a tua graça seja sobre a vida de cada um deles, restaurando, curando, transformando, para o louvor do teu nome. Nós oramos, Pai, te pedindo que seja assim, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Josué capítulo 1, o tema que eu quero falar nesse primeiro culto
se queremos cruzar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, olha aqui, Deus ele tira o povo do Egito, né? Tira o povo do Egito e conduz esse povo e faz uma promessa a esse povo, para que esse povo pudesse entrar na terra prometida, na terra boa, que mana leite e mel, na terra da prosperidade, na terra da qual Deus prometeu. Mas esse povo precisava cruzar um deserto e passar o Jordão. Mas esse povo precisava entender que para que eles pudessem chegar na terra prometida, cruzar esse Jordão, esse deserto, eles precisavam ser conduzidos pela palavra de Deus. Olha aqui, irmão, não dá para cruzar os desertos da vida sem ser conduzido, guiado, orientado pela palavra de Deus. Você fica pelo caminho, você vai desistir, você vai parar, você não vai suportar o calor, o frio, a solidão, o sofrimento, a escassez, o medo. Você não vai conseguir chegar lá. Por isso que nós precisamos entender que para chegar até a terra prometida, eu não posso chegar por minha própria conta, achando que vou chegar, achando que vou conseguir sozinho. Não, eu preciso entender e viver assim, que eu preciso ser conduzido, guiado, orientado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Para que a gente possa cruzar os desertos da vida. 2022, quantos medos, irmãos, quantas frustrações, quantas lutas já se levantam, não é? Como vencer, como conquistar, como chegar lá. Eu preciso observar a palavra de Deus. Olha aqui, muita gente desanimada. Por quê, irmão? O desânimo é consequência de uma vida que não tem uma vida diária na leitura e da oração. As pessoas estão desanimadas porque não lê mais a Bíblia e não oram mais. E aí vem o desânimo, querendo parar, desistir, recuar, viver a toque de caixa, falta da leitura, falta de uma prática diária dessa palavra que nos anima, nos encoraja, nos levanta e que nos faz promessa, que erguemos os olhos e entendemos que vale a pena continuar, vale a pena lutar. Então desânimo é falta de leitura, de relacionamento com Deus e uma vida de oração. E você passou 2021 sem orar, sem ler a Bíblia, e aí você está desanimado. Mas há a solução, há jeito para a sua vida. Comece urgentemente a ler a Bíblia. Comece a orar, a buscar a Deus em oração. E você vai ver Deus animar o teu coração. Deus encorajar você a continuar. E o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, dizendo, vale a pena continuar. Porque tudo isso vai passar. Essa luta vai passar, essa tristeza vai passar, esse luto vai passar, essa dor vai passar, essa enfermidade vai passar. Mas o que fica é uma vida eterna com Deus. Vale a pena. Eu quero tirar aqui algumas lições e trazer uma frase ou um texto para a gente parar para pensar em 2022. Então, se queremos cruzar o deserto, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. O texto diz assim: então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesse, está vendo, irmão? Não cesse de ler, não cesse de falar, não cesse de pregar a palavra de Deus. Não cesse. Essa palavra, essa leitura é contínua, irmão, é diária. Não cesse, não pare. Não pare. Não cesse de falar desse livro da lei.
Antes medita nela dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, irmão. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha aqui, na introdução, Josué nos dá 4 princípios e um resultado. Como é maravilhoso, irmão, você trabalhar e saber que haverá um resultado, não é? Santo Agostinho, ele escreveu uma frase que diz assim: quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. Há um resultado da parte de Deus, não é? Então eu quero tirar aqui esses princípios para a nossa vida e um resultado maravilhoso. O primeiro é meditar na palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. O sucesso da missão de Josué dependeria de sua obediência pessoal à lei e à palavra de Deus. Se queremos ser bem-sucedidos, chegarmos lá vitoriosos, nós precisamos entender que a missão bem-sucedida é obedecer e depender da palavra de Deus. Reconhecer a nossa dependência. Sem Ele nada podemos fazer. Se Ele não edificar, é em vão todo o esforço, todo o trabalho. A Bíblia diz que Ele abençoa os seus amados enquanto eles dormem, enquanto ele reconhece que é Deus que edifica, é Deus que abençoa. Então eu preciso ponderar, pensar, eu preciso meditar, e eu preciso ter uma atividade diária nessa palavra, ouvindo e lendo e meditando diariamente a palavra de Deus. Então, para que o resultado venha a ser glorioso e o resultado glorifique a Deus, eu preciso obedecer, entendendo que a missão, ela só é bem sucedida quando eu obedeço a palavra do Senhor. A minha pergunta é, irmão, você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem sido guiado pela palavra de Deus? Você tem pensado, ponderado os seus desejos, suas vontades, seus anseios e ansiedade nessa palavra? Será que quando você passa por alguma luta, a primeira coisa que vem é pensar na palavra, é meditar na palavra, é tentar encontrar na palavra de Deus uma saída, uma resposta, um conforto, um consolo? O que tem feito, irmão? Você tem parado para pensar nela? Ou os impulsos das lutas e medos e circunstâncias da vida têm guiado você? Será que nós temos sido cristãos obedientes à palavra de Deus? Será que você tem gastado tempo pensando no que diz a Bíblia, no que diz a palavra, sobre o assunto que estamos passando, o que estamos vivendo? Então a primeira verdade do texto é meditar na palavra de Deus. E eu quero encorajar você, toda a igreja, a começar hoje a meditar, a pensar, a ponderar na palavra de Deus, a estudar essa palavra. Os nossos adolescentes vão ganhar um dos maiores presentes, julgo eu, que é a palavra de Deus. Papai e mamãe, se quer dar o melhor presente para o filho, não dê um celular, dê a Bíblia. Compre uma Bíblia de estudo, dê para ele esse presente, porque essa palavra é vida, essa palavra pode transformar, mudar a nossa sorte e nos alegrar o coração e saber que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso a razão da alegria, do nosso louvor. Então meditar, gastar tempo, pensar no que diz a Bíblia, no que diz a palavra de Deus, guardar essa palavra no coração. E para você pensar nesse primeiro ponto, coloca aí, Larissa, para pensar. Se
Se você não conversa com a sua Bíblia, é bem provável que a sua Bíblia não conversará com você. A dinâmica de Josué meditar é: leia a Bíblia em meia voz. Em meia voz. Tem um pastor chamado Antônio Gilberto, consultor das Assembleias de Deus. Eu aprendi uma coisa com ele, irmão. Eu era jovem. Ele dizia que lia a Bíblia falando. Por quê? Porque ele lê a Bíblia falando, ele escuta. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então ele lia falando, entrava no ouvido dele e descia para o coração, e aquilo gerava fé no coração dele. Então a dinâmica de meditar é: ler em voz, em meia voz. Isso diariamente, para que ele possa ouvir. Agora olha aqui, se você não conversa com a sua Bíblia, se você não lê sua Bíblia, dificilmente você ouvirá essa palavra de Deus. Dificilmente essa palavra vai conversar com você, irmão. Sabe? Eu não sei se você é o tipo do crente que vem para a igreja, traz a Bíblia e chega em casa, joga ela lá e só domingo que vem. Eu não sei. Se você faz isso, você está desperdiçando muito gozo, muita alegria, muita satisfação da alma de poder ler essa Bíblia em momento de tanta tristeza e luta, e encontrar uma palavra que diz: olha, filho, você não está só, eu estou do seu lado. Essa luta vai passar, e a minha palavra é a palavra final para a sua vida, a promessa para você, sabe? Então eu espero que em 2022 você converse muito mesmo com a sua Bíblia, e a sua Bíblia há de falar o seu coração. Segunda verdade: para cruzarmos o Jordão, precisamos ser conduzidos pela palavra, fazer segundo toda a lei. Fazer como? Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, irmão. Nem dando atenção àqueles que querem me tirar do caminho, mas também não dando atenção e ouvido aos meus sentimentos, às minhas emoções, que também me empurram e me impulsam para longe de Deus. Os impulsos, os pecados, os convites da vida. Eu não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas crer que Jesus é a solução para a nossa vida. Amém? E parece que nós estamos vivendo isso, né? Esquerda e direita. Eu quero dizer que nem a esquerda nem a direita é a solução para o Brasil. A solução para o Brasil é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Então é a Ele que eu devo buscar, é a Ele que eu devo inclinar o meu ouvido e o coração, e fazer tudo segundo a sua palavra, sabe? E aí a Bíblia diz assim, irmão, esse texto está em Isaías, que diz assim, ó: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão, se você porventura pensar em sair, você vai ouvir uma voz que diz: olha, não se desvie, ande nesse caminho que é Jesus Cristo, siga em frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Amém? Para fazermos tudo segundo a sua palavra, para pensarmos nesse segundo ponto. Segundo as Crônicas está aí 34:2, que diz assim, ó: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha aqui, irmãos, eu preciso olhar para os pais da igreja, eu preciso olhar para aqueles que doaram e entregaram sua vida para a pregação do Evangelho. Eu preciso olhar para o exemplo desses homens e mulheres e seguir o exemplo deles. Homens e mulheres que gastaram e doaram a sua vida para ganhar vidas e vidas serem edificadas. Um dos grandes exemplos para nós, de tantos outros aí,
não é? É Billy Graham, um homem que foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, e ele negou, rejeitou, porque ele disse: Deus me chamou para um cargo maior, que é ser embaixador, sacerdote do reino de Deus. O homem que gastou a sua vida e que viveu a sua vida aqui na terra em pró a pregação do reino de Deus, de ver vida, se rendeu aos pés de Jesus. Em 91, aqui no Maracanã, ele perguntou: onde você vai passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? E 10.000 almas entregaram a sua vida a Cristo. Igreja, eu preciso andar e olhar para os grandes exemplos da Bíblia. Paulo, Barnabé, Pedro, João, Marco, Mateus, tantos exemplos, irmão. Mas também tantos exemplos negativos na Bíblia. Demas, Judas. Quantos, irmãos, negaram, abandonaram o caminho do Senhor? Mas quantos exemplos de vida, a principal, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes de chegar na cruz, ele ora dizendo: se possível, Pai, passa de mim esse cálice, está doendo muito, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Terceira lição: não cesse de falar. De que forma, irmão? Sem parar de falar desse livro da lei. Se nós queremos ser bem-sucedidos e ser conduzidos por essa palavra, eu preciso meditar nessa palavra de dia e de noite. Eu não posso parar de falar dessa palavra. De fato, uma única palavra de Deus muda todas as coisas. Lembra daquele centurião que chegou e disse: o meu servo está enfermo. E Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: eu não sou digno nem de te receber, mas diz uma palavra só, e quando eu chegar em casa, o meu servo está curado. A Bíblia diz que quando aquele homem chegou, o servo dele estava curado. Uma palavra pode mudar todas as coisas. E eu preciso crer nisso, irmão. Uma única palavra de Deus cria todas as coisas. Uma única palavra de Deus derrota o inimigo, quebra todo o poder do inimigo, abre caminho no deserto, põe riacho no ermo, remove as montanhas. Uma única palavra de Deus, irmão, cura a enfermidade, transforma água em vinho, gera consolo, esperança e alegria. Uma única palavra de Deus. Não cesse de falar dessa palavra. Para pensar, uma única palavra de Deus traz luz e direção, ânimo e força para a caminhada. Amém? Se você estiver aqui, irmão, ligado, conectado, apercebido, irmão, o que Deus está falando, uma única palavra, você volta para casa e diz: muito obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo e eu creio que tudo isso vai mudar. Porque uma única palavra de Deus traz luz e direção para a nossa vida, traz ânimo e força para que você continue caminhando. Continuar caminhando, crendo na graça do Senhor. Quarta verdade é o resultado: sucesso e prosperidade. Sucesso e prosperidade sem santidade, irmão. Eu coloquei, Larissa. Sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso e nem prosperidade segundo Deus. Você olha para muita gente e diz: rapaz, bem sucedido, próspero. Irmão, sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso e nem prosperidade segundo a Bíblia. É só palha que o fogo consome e o vento espalha. É só aguardar o tempo, é só esperar o tempo, e você vai ver o fogo queimar e o vento dissipar. Porque sucesso segundo a Bíblia é termos uma vida de santidade. Deus é quem chama, desafia, dá visão,
poder e vitória. Ele promete um fim glorioso, mas também estabelece os meios. Precisamos agir segundo a palavra de Deus. Precisamos conhecer e viver e proclamar a palavra de Deus. Para você pensar nisso, irmão, está aqui, ó. Há poder na palavra do Senhor. Amém, igreja? Você crê nisso? Que há poder na palavra de Deus? Você crê nisso? Há poder na palavra de Deus. Dois jovens, chamados os filhos de Cefas, eles expulsando demônio em nome do Deus de Paulo. E os demônios até se submetiam ali, né? E aí o demônio disse: eu conheço Paulo e o Deus de Paulo, agora vocês não. Aí botaram todos os dois jovens para correr. Todos os dois. Porque conheciam, mas não viviam. Não adianta dizer que somos cristãos e não vivemos essa palavra diariamente. Não adianta, irmão. Nós precisamos viver essa palavra todos os dias de nossas vidas. Para cruzarmos o Jordão, os desertos da vida, precisamos ser conduzidos por essa palavra.